Então, na semana passada, nós vimos tecidos permanentes 1, né? Essa primeira parte, esse primeiro bloco aqui, tá? E hoje a gente vai falar sobre tecidos permanentes 2. Semana passada falamos sobre tecidos permanentes de revestimento, tá? Falamos sobre a epiderme, né? As papilas, tricomas, né? Pelos secretores. Falamos sobre acúleos, estômatos, né? O mecanismo do estômato, né? Para abrir e fechar, para fazer o controle hídrico da planta. Falamos sobre a periderme, falamos sobre lenticelas e ranitidonas, tecido de secreção, né? Estrutura de secreção. Conversamos sobre... aqui deve ter, em cima tem. Mas, enfim, esse aqui é um tecido permanente parênquima, que é formado por parênquima, né? Nós temos o parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Esse parênquima lacunoso é dividido em parênquima aquífero e aerífero, são os principais, tá? Então, nós fizemos essa conversa e a gente chegou aqui agora. A gente respondeu algumas questões e a gente chega aqui agora no capítulo seguinte, que é tecido permanente 2. A gente vai falar sobre tecido de sustentação e tecidos de condução, tá? Então, basicamente, a gente dividiu dois grupos. Primeiro, o material, né? O primeiro grupo de tecidos adultos foi revestimento e armazenamento. E agora a gente vai para tecido adultos de sustentação e transporte, tá? Então, basicamente, tecido de sustentação é dividido em dois grupos. Nós temos o tecido de sustentação do tipo colênquima e do tipo esclerênquima. Aí é só você pensar o seguinte: o tecido adulto, pessoal, de sustentação, a função dele de sustentação depende da produção de substâncias específicas. São elas as principais: a celulose e a lignina. Então, tanto a celulose quanto a lignina são estruturas que garantem à planta o que a gente ser humano tem através do cálcio, tá? Para formar o nosso esqueleto. Então, as plantas vão ter isso daí através da celulose e da lignina, tá? Então, o colênquima e o esclerênquima, eles vão se diferenciar justamente porque o colênquima, ele é formado por células vivas, enquanto que o esclerênquima é formado por células mortas, tá? Então, a gente vai ter essa diferenciação. Colênquima, células vivas, e esclerênquima, células mortas. Observe o seguinte: o colênquima, ele também, que é a estrutura viva, né, um tecido vivo, que tem muita quantidade de celulose, tá? Ele vai ter basicamente três subdivisões. O colênquima lamelar, que é o espessamento. O espessamento é menos acentuado nas paredes transversais, tá? O colênquima lacunar, o espessamento é feito entre as células, no caso do girassol, desse jeito aqui, ó. E o colênquima angular, mais comum, onde o espessamento é feito nos cantos ou nos ângulos, tá? Esse espessamento ele permite o contato entre uma célula e outra, né? Enfim, para que você tenha resistência entre as estruturas celulares, tá? Em relação a esses reforços, a esses subtipos de colênquima, não precisa se aperrear muito com isso, não. Lembra especificamente o quê? Lembra que colênquima é tecido adulto de sustentação. Colênquima é rico em celulose. Fechou. A informação que a gente precisa desse tecido é essa. Colênquima, tecido adulto de sustentação, formado por células vivas e é rico em celulose. Já o esclerênquima, ele vai ser formado por células mortas. Você vai lembrar, por exemplo, uma pessoa que tem esclerose
é quando os neurônios estão morrendo, né? Morte, escleros, está relacionado à morte. Então, o esclerênquima é formado por células mortas. É um tecido adulto de sustentação formado por células mortas e é rico em lignina, tá? A lignina é um material que ele permite que a planta ela seja mais dura, mais rígida, tá? A gente fala que está lignificada, está mais dura, mais resistente. As madeiras mais rígidas, mais resistentes, elas têm mais lignina do que as menos resistentes, tá? Então, basicamente é isso. Você vai ter células adultas de revestimento, de sustentação, ricas em lignina, mas essas células estão mortas. Já o tecido de condução é um tecido um pouco diferente. Por quê? Aí vamos lá. O tecido de condução ele vai garantir que a planta tem essa função aí de realizar os transportes de nutrientes e ele basicamente, de acordo com a fisiologia e a localização também, né? Se a gente fala de células de plantas dicotiledôneas, nós vamos ter as plantas apresentando aí xilema, que é para fazer condução da seiva bruta, e o floema, que faz a condução da seiva elaborada. Lembrando que o xilema ele também é conhecido como lenho. Por quê? Porque é aquele material, aquele tecido que ele está mais pelo meio da planta, né? A gente fala assim, a planta é lenhosa. O lenho é justamente a parte mais interna da planta. Xilema. E o floema, ou liber, que vai conduzir a seiva elaborada, a seiva que já passou pela fotossíntese, ela passa por esse tecido, ele se localiza na região mais externa em relação ao xilema. Então, xilema é mais interno, floema é mais externo, tá? Xilema também chamado de lenho e floema também chamado de liber, tá? Então, se eu pegar, deixa eu ver aqui, esse aqui nem tanto. Se eu pegar, esse daqui tá legal, mas vamos lá. Tá bom. Ó, se eu pegar aqui, ó, uma estrutura de um tronco, né, de uma planta, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, o meio aqui, ó, com a medula mesmo da planta, ok? Eu vou ter aqui o alborno, que é uma região que tem xilema ativo, xilema, tá? E eu vou ter o floema, que é mais externo. Olha o floema daqui, pega aqui, ó. O floema é mais externo, tá? Então, aqui, nessa região, que é a região xilemática, transporta seiva bruta, é aquele material que está vindo das raízes, com água e sais minerais, em direção às folhas. Nas folhas, fotossíntese produz matéria orgânica, glicose sendo liberada. A glicose vai ser transportada por toda a planta. Para quê? Para que a planta tenha energia, realize respiração celular, libere ATP. Nesse processo de transportar pelas outras partes da planta, a partir das folhas, o transporte é feito pelo floema, seiva orgânica. Então, esse floema ele fica numa região mais externa em relação ao xilema, e na parte de fora que tem a periderme formada pelo suber, felogênio, feloderme. Ok? O floema, também conhecido como liber, como eu falei ainda agora, é condutor de açúcares, seiva orgânica ou elaborada, nas plantas vasculares, formado por células vivas na maturidade funcional. Tá? A gente vai observar que os vasos condutores da seiva elaborada, eles transportam a seiva tanto na direção para cima, né, quanto para baixo, né, quanto para os lados, enfim, em todas as direções. Os nutrientes precisam chegar na planta e isso acontece em todas as direções, tá bom?
Então, os elementos crivados ou vaso-liberianos são as células mais especializadas do floema. Principais características são as áreas crivadas em suas paredes transversais. Então, justamente esses crivos, tá? Permitem a passagem da seiva, tá? No caso aqui, seiva elaborada. Beleza. Então, no mais, se você... que não tem aqui, mas... No mais, se a gente cortasse a planta, a gente fizesse um círculo, mais ou menos do jeito que está aqui. Mas se a gente cortar a planta, a gente vai observar um grande vaso, geralmente, uma grande região, pegando o xilema e o floema. Xilema levando geralmente a seiva para cima e floema levando a seiva para cima e para baixo, né? Em todas as direções, porque a planta precisa de matéria orgânica para poder ter energia, né, para realizar suas atividades vitais. Ok? Bora aqui para os exercícios. Sim, uma coisa interessante é que aqui no final a gente tem um pequeno resumo dos tecidos de sustentação, tá? Então, colênquima, tecido vivo, esclerênquima, tecido morto. O colênquima, principal substância, celulose. Esclerênquima, principal substância, lignina, né? Aqui, lignificado. Tecido de condução, xilema e floema. Xilema, vasos lenhosos transportando seiva inorgânica. Floema, vasos liberianos, vivos, né? Não sei se eu falei, acho que não, né? O floema é formado por tecido vivo, tá? Liberiano. Enquanto que o xilema é formado por células mortas também, né? Fibras, principalmente células mortas, tá? Justamente porque está na parte mais interna da planta, onde você tem a maior parte de tecidos característicos. Bora para o exercício, como a gente estava falando. Ó. Na questão 1, nós temos o seguinte. Diz assim, entre os tecidos a seguir, marque aquele que é um tecido permanente com função de revestimento. Ó, floema é condução, colênquima é sustentação, parênquima é de preenchimento, periderme é que vai ser de revestimento. Esclerênquima também vai ser sustentação. Tá? Só para lembrar. Então, o único que vai ser aqui de revestimento vai ser letra D, periderme. A questão 2 diz assim, cortando-se em forma de anel, a casca do caule de uma planta, a parede situada entre o corte e a raiz não é nutrida e morre. Ah, é fácil. Vamos lá. Ó, cortando-se em forma de anel, ou seja, ao redor da casca do caule. Você vai, não sei se você já viu isso, mas o nome disso é anel de Malpighi, tá? Você faz um anel ao redor, vai tirando a casca e um pouquinho da parte mais interna. Beleza. Na parte situada entre o corte, a região do corte, e a raiz da planta, morre. O fluxo de seiva elaborada com substâncias nutritivas ocorre das folhas para a raiz das folhas para a raiz. Acontece aonde? A gente viu que xilema é o quê? Da raiz para as folhas. É seiva bruta. Aqui está falando de seiva elaborada. Seiva elaborada não vai ser xilema, vai ser floema, letra B. Tá? Meristema é tecido embrionário. E parênquima é tecido de preenchimento, né? Parênquima lacunoso, parênquima aerífero, parênquima aquífero, palissádio. Tal. Vamos lá para o praticando aqui, ó, Universidade Federal, aliás, FGV, né? Com relação aos tecidos vegetais, Fundação Getúlio Vargas. Com relação aos tecidos vegetais,
pode-se afirmar que tecidos vegetais. O parênquima é formado por células mortas, portadoras de parede secundária, e ocorre em todos os órgãos da planta. Será que é isso mesmo, hein? Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Ajeitar minha tela aqui, senão não dá para ver não. Só um momento. Beleza. Vamos lá. Ó, tem dizendo aqui o seguinte. Onde a gente estava aqui. O parênquima é formado por células mortas, portadoras de parede secundária, e ocorre em todos os órgãos vegetais. Não é, tá? Apesar de ser um tecido de preenchimento, pode ocorrer na maior parte dos órgãos vegetais, mas ele não é formado por células mortas, não. Tá? Letra B, o colênquima, que é alguém que está com o áudio aberto. Letra B, o colênquima origina-se da protoderme dos meristemas apicais. Não é, tá? O colênquima, o esclerênquima, esses tecidos mais internos, eles não têm a ver com cadê? Não tem a ver com o meristema apical, não. Tá? Letra C. O esclerênquima é formado por células vivas, não é. Esclero significa morta, célula morta. E a letra D diz assim, a epiderme é um tecido de revestimento. Epi quer dizer sobre, reveste. Beleza, até aqui tá beleza. Formado por células vivas, ok? E portadoras de paredes primárias, cuja função é proteger o vegetal contra a perda excessiva de água. Beleza, a epiderme tá ok aí. Tá? A periderme é um tecido que aparece nos vegetais, que apresenta o crescimento secundário por mitose. Não, tá errado aqui. Então, letra D. A segunda questão diz assim, ó. Ainda bem que parar de bater aqui. Segunda questão. Diz assim, a história da evolução das plantas está associada com a ocupação progressiva do ambiente terrestre. E o aumento da sua independência da água para a reprodução. O aparecimento do floema e do xilema solucionou o problema do transporte de água dos alimentos nas plantas, beleza, que crescem em ambientes terrestres, né? As plantas avasculares, quais são? Lembra quais são as plantas avasculares? Avasculares a gente vai ter briófitas. Pteridófitas em diante, você vai ter organismos que são vascularizados. Aí já tem floema e xilema, né? Isso permite o crescimento da planta, permite a sobrevivência em ambientes com menos água, né? Porque ela consegue absorver água e faz aquele processo de circulação de água de forma mais eficiente. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, ação alternativa correta. Letra A. As principais células de condução do xilema são os elementos crivados. Não é. Crivado é do floema. A gente viu ainda agora. Aqui, ó. Floema.
tá? Placa crivada. Elemento crivado. Cadê aqui? Então tá errado. Letra A. Letra B. O xilema, principal tecido de condutor de água, também está envolvido na condução de substâncias orgânicas. Aí errou. Aí cagou tudo. Ó. Não pode. Beleza. Tem a ver com o transporte de água e sais minerais. Ok. Ok. Mas não tem a ver com substância orgânica. Substância orgânica é floema. Tá? Próximo. Ó. Letra C. O floema, além de açúcares, transporta aminoácidos, lipídios, micronutrientes, hormônios, estímulos florais, numerosas proteínas de RNA. Tá certo isso? Tá. Porque ele produz, aliás, ele transporta aquilo que foi produzido na planta. E muitas vezes, dentro daquilo que está sendo produzido para nutrir o vegetal, né, nas regiões mais externas dos galhos, dos caules, né, a gente vai ter essa bagagem aí. A gente vai ter o produto fotossintético, né, e algumas moléculas que são essenciais para a planta. A letra D tem assim, as plantas vasculares briófitas, gimnospermas e angiospermas possuem xilema e floema. Não é. Briófita é avascular. Tá errado. O floema é responsável pelo transporte de seiva bruta. Ok. Das raízes até as folhas. E o xilema pelo transporte de seiva elaborada das folhas até a raiz. É o contrário. Ó, seiva bruta, ela é... já tá errado aqui, né? O floema não é seiva bruta. Floema é seiva elaborada. Xilema é seiva bruta, floema é seiva elaborada. Então tá errado. Então o correto é a letra C. O 2, letra C. Terceira questão. Tem assim, ó. Uma das características que se desenvolveu nas plantas vasculares e que possibilitou a ocupação do ambiente terrestre foi o surgimento de um tecido eficiente do transporte de água, denominado xilema, transporte de seiva bruta. Esse tecido é complexo, com vários tipos celulares adaptados para o transporte de água, e curta e ou longa distância. Considere o transporte de água das raízes até as folhas do pinheiro do Paraná, que é a Araucária angustifolia, que pode atingir até 35 metros de altura. Identifique e explique duas características que as células xilemáticas apresentam para manter a eficiência do transporte a longa distância. Tá. Identifique e explique duas características xilemáticas apresentam para manter a eficiência do transporte de longa distância das raízes até as folhas. Ó, vou colocar aqui no bate-papo para a gente entender, tá? E o pessoal não esquecer. A gente poderia pensar o seguinte, ó. Uma característica, questão 3, né? Uma característica. Eu posso colocar o seguinte. O xilema apresenta apresenta colocar assim, ó, anéis com lignina para garantir resistência. São duas características, né? Duas características. Apresenta anéis com lignina, da resistência. E outro que a gente pode colocar
e tubos ocos de comprimento indefinido. Resistentes ao transporte de água e sais. Bom, basicamente isso. Ó. O xilema apresenta anéis com lignina para garantir a resistência e tubos ocos de comprimento indefinido, resistentes ao transporte de água e sais. Tá? São duas características do xilema. A araucária é uma árvore de um porte bem considerável já, né? 35 metros. Segunda, você pegar as questões da UFPR, muitas vezes vai trazer a araucária como exemplo, tá? A quarta questão diz assim. A quarta questão diz assim. Colênquima e esclerênquima são tecidos comumente encontrados nos caules. A gente já falou aqui, sustentação. Colênquima vivo, esclerênquima morto. O colênquima é um tecido plástico. Plástico quer dizer que se molda, né? Capacidade de se moldar bem, né? De dobrar. Tal. Plástico. Enquanto o esclerênquima é um tecido elástico. Tá? Considere uma árvore e seus galhos. Em um dia de muito vento. Os galhos todos balançam vigorosamente. Eu já vi essa questão. Você acha que os tecidos localizados internamente nos galhos, devem ser plásticos ou elásticos? Qual tecido você espera encontrar no interior dos galhos? Explique sua escolha. Entendi. Então vamos lá. Ó, vamos lá. Quarta questão. Os galhos internamente, os galhos devem possuir internamente maior internamente muita coisa ao mesmo tempo na minha cabeça. Deve possuir internamente diante desse contexto, tá? Do vento, né? Maior elasticidade. E elasticidade vai ser dada por quem? Vai ser dada pelo esclerênquima. Característica dada pelo esclerênquima. Então seria assim. Ó, a resposta aí. Os galhos devem possuir internamente, diante desse contexto, maior elasticidade, característica dada pelo esclerênquima. Isso aí. Aí. Se a gente fosse pegar os tecidos que tem mais colênquima, pessoal, colênquima, a gente observaria nas partes mais antigas da planta. Tá?
nas partes mais antigas. Enquanto que o esclerênquima está lá nos galhos mais jovens que conseguem se dobrar. Então, vê só. Deixa eu ver se ainda dá tempo aqui. Dá. Eu pego aqui um... Esse daqui já dá pra matar, essa questão aqui já dá para matar logo de cara. Ó. Tecido de sustentação. A célula alternativa corresponde a tecido de sustentação. Vai ser logo quem? Esclerênquima. Não tem nem o que falar. Tá? Esclerênquima. Deixa eu pegar uma questão menor para a gente ir fazendo. As questões são grandonas. Se tiver alguma questão para fazer, se quiser colocar, pode colocar. A questão 4 é para bagunçar com a cara da gente. Se essas questões fossem assim, ó. São tipos de tecidos vegetais. Parênquima, xilema e conjuntivo. Conjuntivo não é. Colênquima, esclerênquima e muscular não é. Xilema, floema e conjuntivo. Conjuntivo não é. Parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, letra D. Tá? 4. Letra D. Vamos ver a 5, ó. A 5 diz assim. Tá. Entendi. Vamos lá. Então seria mais ou menos assim, ó. Comparando-se os tecidos vegetais, pede-se uma semelhança e uma diferença entre cada um dos pares abaixo. Colênquima e esclerênquima. Os dois são tecidos de condução. Diferença. Colênquima, células vivas, esclerênquima, células mortas. Letra B. Meristema primário e secundário. Os dois são tecidos que têm alta atividade mitótica. Então, taxa de divisão celular é muito alta no meristema. Agora, qual a diferença? Meristema primário promove o crescimento vertical da planta e meristema secundário promove o crescimento horizontal da planta. Você poderia colocar isso. Tá? Mais uma. Eu sei não, sei vai ser grande. Tá. Bora para 7 para a gente finalizar. Tem 2 minutos aqui. Com base nos conhecimentos sobre anatomia e fisiologia vegetal e nas figuras 1 e 2, letra A. Identifique e diferencie funcionalmente as duas regiões, 1A e 1B do tronco. 1A. 1A, essa estrutura aqui, 1A, ela é chamada de cerne. É a estrutura mais interna, ela não é funcional nas plantas. Tá? Ela não é funcional. Células mortas, inclusive. E 1B tá aqui, ó. 1B vai ser o que a gente viu ainda agora. Não sei se foi com vocês, porque vocês e o primeiro ano estão vendo o mesmo assunto. Às vezes eu falo um negócio para vocês, penso que é pro primeiro. Foi com vocês, mas foi pro primeiro. Mas foi com vocês, eu acho. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Tem que ver lá se é o xilema, mas provavelmente é. É o xilema, aí você tem o câmbio e floema. Vamos ver se é o xilema lá. Cadê? Então, 1A vai ser o cerne não funcional. É não funcional essa estrutura. E 1B vai ser a estrutura aqui, ó. É o alborno que a gente viu ainda agora. É o xilema funcional da planta.
tá? Que é o xilema funcional. O cerne é um tipo de xilema também, só que ele não é funcional. Ele não transporta vaso, ele não transporta seiva. Ele garante sustentação. 2. Letra B. Indica o número do tecido responsável pela condução da seiva elaborada. Então vai ser o número 2. Tá aqui, ó. E justifica o fenômeno apontado pela seta. Aqui, ó. Isso daqui é o anel de Malpighi. A seiva elaborada, ela foi impedida de ser transportada, tá? Por isso que faz isso aqui, ó. A seiva elaborada, que é mais externa, ela foi bloqueada, tá? Bloqueou aqui o floema da planta, ok? No mais, falta menos de um minuto, a gente vai encerrar por aqui. Pessoal, um abração a todos vocês. A gente se vê na próxima, com o próximo capítulo, beleza? Até mais. Valeu!